Aí, galera tricolor, chegou a hora da gente falar sobre Santos e Bahia, confronto da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like para a gente chegar para mais gente, rumo aos 10 mil inscritos aqui no Diário Esportivo. E todo dia, claro, a gente vai falar das notícias do esquadrão, das notícias do futebol baiano aqui no Diário Esportivo. Vamos falar desse jogo entre Santos e Bahia? Neste momento do campeonato, a gente acabou de sair da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, então não tem uma classificação extraordinária, não tem muita coisa definida na classificação. Bahia veio de um empate em 1-1 com o Corinthians, um empate frustrante. Não sei se tanto quanto o jogo contra o Internacional, acho que até menos, pelas circunstâncias do jogo. Mas não deixa de ser um empate frustrante. Bahia vinha vencendo a equipe do Corinthians e, como nas palavras do Rogério Ceni, bateu cansaço, um jogador a menos, acabou cedendo o empate 1-1. Com isso, Bahia está na 11ª colocação com 1 ponto, ali no meio de tabela, junto com um catatal de gente que está com 1 ponto também, porque nós tivemos muitos empates na primeira e até agora a única rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Santos veio de uma derrota para a equipe do Vasco, uma derrota de virada por 2-1 em São Januário, e é o 17º colocado, ainda não pontuou na competição. O Santos está abrindo a zona de rebaixamento. O Santos, que acabou de voltar da Série B, está abrindo a zona de rebaixamento logo no iniciozinho do campeonato, e agora eles se enfrentam na Vila Belmiro nesse domingo às 8h30 da noite, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E olha, meus amigos, o Santos vive um momento de muita pressão. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas essa derrota no início do campeonato colocou um clima tenso na equipe santista. Olha, no retrospecto entre Santos e Bahia, foram 29 confrontos na história na Vila Belmiro, com 7 triunfos do Bahia, 4 empates e 18 triunfos do Santos. Só que no ano de 2025, o Bahia, neste momento, Bahia jogando fora de casa, está invicto. O Bahia ainda não perdeu jogando fora dos seus domínios em 2025. 10 jogos, 4 triunfos e 6 empates. O número de empates é alto? É. Mas, convenhamos, sair para jogar fora e ficar no empate é muito melhor do que voltar para casa com uma derrota. Muito melhor. Então, nesse momento, o Bahia, em 10 jogos fora dos seus domínios, permanece invicto na temporada 2025. A arbitragem para esse jogo, arbitragem mesclada. Vamos ter aí como árbitro central Alex Gomes Stefano, do Rio de Janeiro. Como auxiliar número 1, Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais. Assistente número 2, Luiz Cláudio Regazzoni, também do Rio de Janeiro. E o VAR vai ficar por conta de Léo Simão Holanda, árbitro do Ceará. E para esse jogo, é muito importante que o Bahia conquiste esse triunfo, se aproveite da fragilidade do momento do Santos, porque o Bahia está vivendo um momento muito bom. Quem acompanhou o jogo contra o Internacional sabe o quão frustrante foi aquele gol de empate, porque o momento que o Bahia estava vivendo ali na partida era extraordinário. Voltando à Libertadores depois de 36 anos e no seu primeiro jogo como Libertadores de fato, não vamos considerar pré-Libertadores não, como Libertadores mesmo, na fase de grupos. Seu primeiro jogo o Bahia arrebentou. Deu uma canseira no Inter. Vive um bom momento. Rogério Ceni conseguiu acertar o time. Do meio para frente, o Bahia precisa de alguns ajustes pontuais, mas vive um momento extraordinário. O preocupante aí é a defesa. Agora, como eu falei, vai caber ao tricolor, vai caber ao esquadrão explorar aquilo que o Santos tem de ruim, que é a pressão interna por conta desse momento. Inclusive, a depender do resultado,
Em caso de triunfo do Bahia, onde o Bahia. é, em caso de triunfo do Bahia, que o Bahia jogue do jeito que vem jogando, do jeito que jogou contra o Internacional, ou pelo menos 80% disso, para utilizar um termo que o Rogério Ceni utilizou na coletiva de imprensa. Se o Bahia jogar 80% do que está jogando, com certeza vai provocar a demissão do Pedro Caixinha, atual técnico do Santos. Porque chegou no momento lá na Vila Belmiro que o presidente do Santos vai até a imprensa, concede uma entrevista coletiva e detona o trabalho do treinador. Coloca em xeque o que o treinador, que ele mesmo contratou, está fazendo. E foi na maior cara de pau, como se ele também não tivesse culpa, né? Mas isso aí é outro papo. O fato é que hoje o momento do Santos é ruim. E o Bahia precisa se aproveitar disso. Rogério Ceni precisa se aproveitar disso. Neste momento, o Bahia não vai contar com o zagueiro Gabriel Xavier, está no departamento médico. Segundo o próprio Rogério Ceni, ele só deve voltar em maio. E o Everton Ribeiro não joga por conta do cartão vermelho que recebeu na partida contra o Corinthians. São esses os dois desfalques do Bahia. E vale ressaltar aqui também que o Tricolor ainda está vivendo esse momento aí da negociação, entre aspas, do Cauli. Que chegou a ser citado, sondado para ir para o Botafogo. O Renato Paiva trabalhou com ele, e aí aparentemente teria feito essa sondagem. Só que o Rogério Ceni já falou que não existe proposta, que conta com o Cauli, que é uma peça importante para esse elenco, e realmente é. Apesar de ter feito um jogo até um pouco apagado contra o Internacional, esperava mais dele, mas é um cara importante e deve liderar a equipe do Bahia. Na ausência do Everton Ribeiro, ele deve liderar essa equipe do Bahia no confronto, junto com o Eric Pulga, que fez um baita confronto aí contra o Internacional, nesse jogo contra o time do Santos. E do lado santista, o Santos não deve contar ainda com o Neymar. Apesar dele já ter voltado a treinar com bola essa semana, já está recuperado da lesão na coxa que o tirou da semifinal do Campeonato Paulista. O Neymar não joga há mais de um mês. A última vez foi contra o Bragantino. Mas ele não está à disposição ainda do Pedro Caixinha, não vai ser relacionado para esse jogo contra o Bahia. Neymar, pelo menos, é uma dificuldade a menos para o Tricolor. No entanto, a equipe do Santos vai ter de volta o Soteldo, que vai estar retornando aí à disposição do time santista. É um momento em que o Bahia precisa se impor. É um momento em que o Bahia precisa muito explorar as dificuldades do Santos e voltar para casa, no mínimo, com um empate. Mas que eu colocaria o Bahia como favorito. Mas que eu colocaria o Bahia como favorito nesse momento, colocaria e muito. Bahia é muito favorito contra a equipe do Santos para esse jogo desse domingo. Mas e você, torcedor? Qual é a sua expectativa? O que você acha desse jogo contra o Santos? Deixa aí nos comentários o seu palpite. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa like, vamos chegar para mais gente, compartilha esse vídeo para geral e fique ligado porque aqui todo dia tem notícia do Bahia, tem notícia do futebol baiano. Diário Esportivo, informação é o nosso esporte.